Catarse dos arquétipos. Catarse através das emoções. Como que isso acontece? Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Coppetti. Vim falar hoje desse tema. Venho trazendo vários vídeos falando sobre essas catarses de uma forma mais profunda, trazendo alguns insights, né? Para que você entenda como que isso acontece, como é poderoso. As catarses, elas acontecem a todo tempo na nossa vida, não só com os arquétipos, né? Por exemplo, se você se conecta com a ressonância harmônica, se você se conecta com próprias outras ferramentas, como o Theta Healing, isso tudo é possível a gente fazer essas liberações porque a gente vai acessando o inconsciente. E com os arquétipos, isso você pode vivenciar sozinho se for produtivo para você. Às vezes é muito intenso e precisa de algum auxílio, mas nem sempre isso é necessário. É necessário muita autoobservação, muita, porque são questões bem sutis e muitas pessoas nem percebem que está associado aos arquétipos, sabota, ou fica com medo, não dá prosseguimento. Mas eu vou trazer alguns exemplos para você entender que com simplicidade você pode mudar a sua realidade ativando os arquétipos, inclusive arquétipos simples, né? Eu estou trazendo esses conteúdos falando para vocês das experiências que eu estou tendo ao compartilhar um projeto de pesquisa sobre arquétipos com alguns voluntários e ativando arquétipos que eu considero de base, Sol, Lua e Árvore, né? Arquétipos poderosíssimos, mas que são simples, né? Vamos dizer assim, são a base de tudo. E que vem trazendo várias catarses nas pessoas, que elas começam a compartilhar no grupo, e aí eu vou ajudando a trazer esses insights, inclusive fiz uma aula para eles mais aprofundada e decidi trazer alguns insights aqui para vocês também. Então, como que isso acontece? Eu estou trazendo esses vídeos, dando exemplos meus também, porque eu estou fazendo essa ativação e estou indo para um outro nível. Eu já ativei por um bom tempo Sol e Lua, né, no passado, aí fiquei 3 meses com Sol, 3 meses com Lua, mas agora estou novamente, há algum tempo, vivendo essa experiência com essas pessoas, para que a gente atinja o ser pleno, né? Para que a gente integre consciente e inconsciente a dualidade, né? A polaridade na unidade e consiga fluir na vida com muito mais facilidade. Porque a nossa tendência é querer superestimar o masculino, o consciente, e reprimir o inconsciente, e aí acontece um grande desequilíbrio e a nossa vida não flui, tá? Então, quando a gente vai se conectando com isso, e a gente ativa esses arquétipos, eu, por exemplo, estou com Sol, Lua e Árvore, né, além de outros arquétipos, mas esses são os que estão me trazendo grandes transformações, né, inclusive vinculada a esse projeto, eu tomei a decisão, e estou citando essa decisão nos vídeos que eu estou gravando, porque essa decisão que tem a ver com as catarses das experiências externas, né, e eu vou falar isso para vocês depois num outro vídeo sobre isso, mas está me trazendo várias questões de catarses, de liberações. Então eu tomei a decisão de justamente, né, quando eu falo ali, tem um vídeo que eu falei sobre os sonhos, eu vi que o masculino estava querendo que realmente eu me expressasse muito mais, o meu masculino interior, meu sol interno, né, brilhasse muito mais, me mostrasse como uma representante desse masculino, desse sol que muitas vezes eu vivi na distorção. E aí, o que acontece? Eu tomei uma decisão de fazer uma viagem, né, sozinha para a Itália, passar ali um tempo considerável, né, em torno de 45 dias, e eu comecei a passar grandes desafios, porque eu comecei a observar, já fiz viagem exterior mais acompanhada, faço várias viagens nacionais sozinhas, né, mas é diferente porque eu não sou boa em outros idiomas. Então eu comecei a observar várias emoções desconfortáveis, fruto da ativação desses arquétipos, das decisões, né, que trazem esse reflexo nas experiências externas e as emoções que eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber vários medos. Eu comecei a perceber medos de ser insuficiente, de ser incapaz. Então nisso, quando você começa a observar, por exemplo, as emoções, né? Eu tomo a decisão de vivenciar uma experiência, fazer uma viagem sozinha, e aí eu interpreto essa situação de uma forma e dou uma devolutiva através das emoções. Então, quando eu começo a olhar, né, pesquisar o aeroporto de Roma, onde eu vou, que é muito grande, é enorme, e começo a ficar com receio dentro dos passos que eu tenho que dar ali, do que eu tenho que fazer em Roma, né, uma cidade maravilhosa, mas muito grande. Como turista que não fala idiomas, eu começo a sentir esse medo, insegurança, e aí eu começo a perceber o quê? Eu começo a observar que eu estou pensando assim, eu acredito que eu sou incapaz de viver essa experiência, eu acredito que eu também vivenciei momentos eu acredito que eu não mereço, é um investimento muito alto que eu estou fazendo,
talvez eu não merecesse isso, né? Talvez fosse melhor eu deixar esse dinheiro investido ali rendendo, né? Enfim, ações, em renda fixa. Comecei a perceber, falar assim, talvez eu seja incapaz de chegar ao meu destino, de conseguir lá, né? Viver esse tempo num país estranho, sozinha. Eu sempre fui muito conectada com família, com meu lar. E aí, gente, essas emoções de medo, de culpa por estar investindo dinheiro elevadíssimo em mim mesmo, no meu desenvolvimento, no meu crescimento, todas essas emoções foram me levando para essas crenças. E eu fui ver no nível inconsciente o quanto de crença limitante que eu tenho. E tudo isso, sim, fruto da ativação de arquétipos como Sol, Lua e Árvore, né? Inclusive, eu vivenciei adoecimentos, vou falar no vídeo sobre adoecimentos, que me mostrou padrões provenientes da árvore de conexão até mesmo sistêmica com meus antigos familiares italianos também. Então está sendo um processo desafiador para mim, porque eu estou voltando para o país de origem dos meus antepassados, é um movimento sistêmico muito forte também, e que mexeu com todas as minhas estruturas, mas eu fiz isso após a ativação de Sol, Lua e Árvore, que trouxe um grande potencial para que eu iluminasse as sombras, né? Para que eu integrasse ali o consciente e o inconsciente e encontrando o equilíbrio, o self, né? Para que eu realmente consiga me desenvolver, crescer, me expandir, estar vivendo o meu propósito, né? Com fluidez, com leveza, mas está sendo um grande desafio comigo. Então, quando eu percebo essas emoções, obviamente eu tenho potencialidade. Aí eu uso Theta Healing, né? Eu uso Ho'oponopono. Eu tenho técnicas da psiconeurociência que eu ensino na mentoria, né, que são técnicas de apreciação, de dissociação dos fatos, emoções, pensamentos, tudo isso eu vou fazendo meditação com foco da experiência que eu quero vivenciar, tudo isso eu coloco em prática todos os dias para que eu consiga sublimar e mudar isso, né, ser uma mudança, a mudança que eu quero para eu me expandir e crescer muito mais, mas isso é muito poderoso e é muito sutil. Quando a gente fica na nossa zona de conforto, a gente não consegue perceber, às vezes, a profundidade dessas crenças. Eu lembro quando eu fui lançar o primeiro curso online e ter a possibilidade de crescer ainda mais no YouTube, né? Eu comecei a ver as minhas dificuldades de querer aparecer, medo da desaprovação, do julgamento, da crítica, tudo isso foi algumas camadas que eu já tive que olhar. E agora, nessa experiência, são outras camadas, são outras crenças, para outro nível, e está sendo muito desafiador, mas está sendo muito libertador, é isso que os arquétipos fazem, né? E dentro desse projeto, né, eu anotei aqui as pessoas vão levando lá também as experiências, o que estão sentindo, e aí a gente vai identificando, né? Eu vou ajudando essas pessoas a identificar. Uma delas mencionou, estou irritadíssima, sem paciência para a reclamação das pessoas, para o drama dos outros. Então, quando a pessoa se mostra impaciente, raivosa, irritada, irritação também é raiva, isso fala sobre os limites da pessoa. Talvez ela não tenha colocado limites saudáveis para si, para o outro, talvez ela tenha vivenciado relacionamentos totalmente desequilibrados no dar do receber, né? Vivenciando abusos para pertencer, para ser aprovada, se abusando, dizendo sim para o outro, dizendo não para si mesma. Então, tudo isso começa a os arquétipos traz como catarse através das emoções, como raiva, irritação, impaciência, e geralmente é consigo mesmo, externaliza na direção das outras pessoas. Então, é preciso ter esse movimento de meditação, de autoobservação, para entender que essa impaciência, essa raiva é consigo, porque a pessoa não consegue colocar limites, a pessoa desequilibrou o dar e o receber. E o mundo externo está mostrando a necessidade devolutiva para ela. Então é ela que precisa agora se apropriar do seu amor próprio, se conectar ali com a autonutrição, com o seu feminino, com o seu acolhimento, né? Se acolher, se priorizar, dizer sim para si, descansar e equilibrar isso com o masculino. Então as pessoas de fora vão se equilibrar como feedback, um reflexo de nós mesmos, né? E aí essa irritação, essa raiva de si mesmo, que reflete nos outros, vai cessando e uma grande transformação é capaz de se manifestar na vida da pessoa. Então, olha a riqueza, né, dos arquétipos, e eu espero que tenha ajudado vocês a ter alguns insights em relação a essas catarses, tá? Que podem ser profundas, sim, intensas, dolorosas, às vezes é preciso um auxílio, posso te ajudar, por exemplo, com o Theta Healing, tá? Mas também pode ser com sutileza, com amorosidade. Então,
Observe aí como é o seu processo. Se eu puder te ajudar de alguma forma, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, acesse o meu site para conhecer os atendimentos, mentoria, e-books, cursos online. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço muito por estar aqui. Até o próximo vídeo.